meus amigos, neste vídeo vou-vos falar de uma amostra que é obrigatória para qualquer pescador de spinning, sobretudo nesta altura do ano, nestes meses de outono e inverno. Trata-se de uma amostra super barata, que vos vai dar muito prazer, não só pelas capturas que vos vai proporcionar, mas também porque vão ser vocês a montá-las e sobretudo porque vos vai ficar por menos de 3,5€. Nice. Não sei se já estarão a ver qual será bem a amostra de que vos vou falar, mas posso-vos dizer que acaba por ser uma amostra sobretudo mágica. Durante a minha juventude havia uma série que eu gostava muito de desenhos animados, em que havia uns brincos mágicos, no caso não conferia diretamente superpoderes, mas permitia aos personagens fazerem uma fusão, e quando se fundiam dois dos personagens criavam um só com os poderes redobrados de ambos. Aqui acaba por ser também uns brincos mágicos, que no caso são nada mais nada menos do que as chapas cromadas. Vou-vos mostrar uma montagem excelente, não só da forma como se faz, mas também os componentes que vou utilizar. Vou utilizar materiais muito bons e tendo um orçamento limitado. Esta é a melhor solução, eu não encontro mais nenhuma solução tão boa e tão barata, uma relação custo-benefício igual ao das zagaias portuguesas. Estou impaciente! E por isso vos vou partilhar mais este vídeo, que espero que seja útil, que vos motive a utilizá-las e que mesmo que ainda não tenham apanhado nenhum peixe, já experimentaram, que não desistam, porque eu garanto-vos que é a melhor amostra para esta altura do ano. A melhor amostra. Quer eu, quer os meus amigos, temos todos os nossos maiores recordes de robalo apanhado nesta altura do ano, entre outubro e fevereiro, todos com a zagaia portuguesa. Tu contas com o ovo no cu da galinha! Esta montagem que vos vou mostrar é eficaz e prende menos nas pedras, portanto, utilizem-na. Não contes muito com isso. Não só fica mais barato montá-las em casa, como vocês escolhem os componentes, sabem o que estão a comprar, compram coisas de boa qualidade, que se tiverem a sorte, e vão ter, de apanhar o robalo da vossa vida, é a diferença entre prendê-lo e consegui-lo tirar cá para fora, ou perdê-lo porque o anzol abriu ou o distorcedor partiu. Portanto, a montagem boa, com bons materiais, fica barata. Não vale a pena poupar. Vocês não arranjam nenhuma amostra, nenhum jerkbait, nenhum vinil bom por 3,5€. Nenhum. E a zagaia, o ferro, a zagaia portuguesa, fica uma montagem fabulosa por esse valor. Esta pecinha é a mais cara da montagem, esta chapa cromada, é a mais cara da montagem e custa 1,5€. É a parte mais cara. Portanto, vamos então agora ver a montagem passo a passo, vou-vos discriminar os preços dos componentes e vão perceber que de facto vale a pena insistir nisto. Eu vou-te mostrar com quantos postos faz uma canoa. E do que é que vocês vão precisar para montar uma zagaia portuguesa? Chapa cromada, principal e mais caro componente desta montagem. Duas argolas, boa qualidade, é importante que as argolas sejam resistentes, que não abram. É importante, eu uso sempre um distorcedor na extremidade que liga a linha, faz a montagem ter mais mobilidade, ficar mais atrativa, mexer-se melhor. Um distorcedor para mim é fundamental. Esta montagem que convosco vou partilhar, podem fazer outras, podem utilizar os ragulus, prende bastante mais, tem uma atratividade também bastante boa, mas esta não lhe fica atrás e tem a grande vantagem de não prender tanto. É claro, podem perder pontualmente, mas se utilizarem numa zona rochosa como esta em que aqui estou, uma zagaia montada com ragulu e outra zagaia montada com wide gap, com este anzol aberto owner que vos vou mostrar na montagem, garanto-vos que perdem muito menos a amostra. É difícil perder a amostra, podem trabalhá-la mais lentamente, deixá-la vir mais pelo fundo, sentem os toques nas pedras, mas prende muito menos.
muito mais difícil de prender. Portanto, nesta montagem, um dos componentes fundamentais, anzol wide-gap, no caso utilizei da Owner. Outro dos componentes é a enguia em vinil. É fininha, é longa, com uma atratividade enorme, uma mobilidade enorme, parece mesmo um sandil, parece mesmo um ligueirão dentro d'água. Os robalos vêm aquilo com tolos, aquilo passa a beira de um robalo, seja grande ou pequeno, não há robalo que consiga resistir ao ligueirão. Montado no anzol wide gap, além de uma mobilidade excelente, tem a grande vantagem de não prender nas rochas, ou prender muito menos. Quem me conhece sabe que eu gosto de pescar robalos de todas as maneiras e feitios, mas gosto sobretudo de os apanhar durante o verão à superfície, com amostras de superfície e top water, e nesta altura do ano gosto muito de pescar com as arraias portuguesas. É uma pesca diferente, é uma pesca mais pesada, mais bruta, os mares também assim o exigem, uso canas mais fortes, gosto muito de utilizar a minha Cinetic, com carrete 5000, com o multi mais grosso do que pesca habitualmente. No inverno costumo usar um 0.18 ou um 0.20, portanto é tudo mais para o forte e feio. Não é uma pesca tão sensível, tão técnica, tão precisa como ao passeante, que tanto gosto de é a minha favorita sem dúvida, mas nesta altura do ano, na impossibilidade de o fazer, pescar com material mais pesado, adequado a estas circunstâncias climatéricas e de mar, e sentir um robalo grande a bater num ferro bem montado, a sensação que dá muitas vezes é de prisão numa rocha, e quando a prisão da rocha começa a dar cabeçadas é que percebemos que afinal não é uma rocha, é um grande robalo. Portanto, vale a insistência, acho que vale, para quem nunca utilizou, vale o risco e não se vão arrepender, porque é uma amostra mesmo fatal nesta altura do ano e proporciona boas emoções, não se sente tão sensível como um passeante, como um jerkbait que se sente a vibração, troca-se essa sensibilidade por robalos maiores. Acreditem, os maiores exemplares que apanhei na vida de robalo foram todos eles com a zagaia portuguesa. E vou trabalhar é espetacular e vou-vos também mostrar imagens disso dentro da água para perceberem o movimento atrativo que tem. A dica final desta montagem, com a particularidade do anzol wide gap, onde articulamos a nossa enguia de vinil. A dica final, mais importante, tem a ver com a pontinha do anzol. E qual é? Assim que a enguia está montada no anzol wide gap, utilizamos a ponta do anzol wide gap para enterrá-la dentro do corpo do vinil, deixando a ponta do anzol, o bico do anzol, não exposto, portanto está no interior do vinil, o que torna a montagem muito menos sujeita a prisões.
Se elas soubessem que os filhos escapam às aulas para ver isto.